Veja como é simples e fácil dar um like ou um joinha e se inscrever no canal, tanto pelo computador quanto pelo celular. E não vai ter nenhum tipo de compromisso, troca de informações e nem outro tipo de contato. Mas a sua atitude vai poder ajudar o canal a crescer e poder fazer programas melhores. Vamos lá, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Bem-vindos ao nosso programa. É um prazer muito grande nos encontrarmos aqui todas as quintas-feiras para um estudo sobre relacionamentos ou mesmo um estudo bíblico, como é o caso de hoje. O tema do nosso programa de hoje é fé, arrependimento e confissão. São 3 passos ou 3 etapas que são divididos por uma linha muito tênue, que é muito difícil ou mesmo impossível de falar de um sem comentar sobre o outro. Lembrando sempre que seria impossível para nós esgotarmos o tema, mas também pela grandiosidade e profundidade. Nós somos apenas criaturas diante da vastidão do conhecimento e da sabedoria de Deus. Hoje estamos recebendo 2 convidados, o pastor Jadson Rocha, que está sempre conosco dividindo conhecimentos, e também o pastor Adriano Cecílio, que está vindo pela primeira vez. Tudo bem, pastor Jadson? Tudo bem, Péricles, graças a Deus. Boa noite, Adriano, e todos vocês que nos acompanham nesse canal. Que possamos ter um programa relevante e abençoado nesta noite. Este ano teve a Assembleia Quinquenal. Nesta Assembleia é onde são escolhidos os novos dirigentes, os novos administradores para o próximo período. O senhor foi transferido ou continua nessa região? Sim, Péricles, nós tivemos aqui no Recife a realização da 5ª Assembleia Extraordinária da União Nordeste Brasileira, que vai dos estados de Alagoas até o Piauí. Os líderes que representam a nossa igreja nesta geografia me nomearam para liderar os departamentos de mordomia cristã, comunicação, família e saúde para os próximos 5 anos. Cara, eu sou apenas um jarro de barro nas mãos de um Deus maravilhoso. Estou muito agradecido por esta oportunidade. Eu sei que o senhor tem um canal no YouTube, que por sinal eu recomendo. Como fazer para acessar o canal? Verdade, Péricles. Todos os dias às 6 horas da manhã eu publico um vídeo explicando um texto da Bíblia. Se você quiser, pode conferir YouTube/Jadson Rocha. Tudo bem, pastor Adriano? Tudo bem, amigo? É uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer o convite aí que me fez, né? Boa noite para você, boa noite o pastor Jadson, né? Que está com a gente. O pastor Adriano eu conheci ainda na época de estudante. Ele estava colportando aqui na cidade de Niterói. É a venda de livros de temática cristã e ele estava vendendo os livros nas suas férias para conseguir pagar os estudos no semestre seguinte. O senhor fez teologia aonde mesmo, pastor? Eu fiz teologia no NASP, né? Me formei em 2013. E de lá para cá tenho tentado aí me especializar num estudo mais pessoal, né? Esperando a oportunidade para um dia poder, quem sabe, aí, iniciar o meu mestrado e tal. E atualmente, está trabalhando aonde? Eu trabalho aqui em Caieiras, na Associação Paulista Leste, aqui em São Paulo. Possui alguma rede social? Então, nosso programa, nosso projeto aí, né, começou tudo com o Apocalipse Decifrado, às sextas-feiras, né, aproveitamos aí essa quarentena, e aí começamos o Apocalipse, o Adventismo Decifrado, né, que é o pastor Michelson Borges, o Eleazar Domine, que vocês conhecem aí, o pastor Sérgio Monteiro, e a gente sempre faz às sextas-feiras, mas por causa de alguns problemas aí, nós estamos dando uma pausa aí, esperando resolver algumas situações aí, tá certo? E vocês podem me encontrar no Instagram, @Cecílio7, no canal no YouTube, chamado Minuto Profético, onde eu tenho lá, desenvolvo um trabalho pessoal ali, falando sobre profecias, né? Já existem ali vários vídeos, então já tem uma galerinha lá que nos segue lá. Então, lá no YouTube, Minuto Profético. E também, recentemente,
comecei a gravar podcast, né? Essa mídia, né? Esse áudio, com entrevistas ali falando sobre sociedade, cultura, teologia, que também leva o mesmo nome, Minuto Profético. Então você pode entrar no Spotify, no Deezer e tantos outros agregadores de podcast, digitar lá Minuto Profético, você vai nos encontrar lá. Muito bem. Se você, por um acaso, não conseguiu anotar aí as redes sociais dos dois, na descrição do vídeo eu deixarei para que vocês possam conhecer, acessar e seguir, tá ok? Pastor Jadson, poderia fazer a oração inicial para nós? Vamos orar? Nosso Pai Celestial, abençoa a programação desta noite, que possa ser uma inspiração. Usa o Péricles, o Adriano e eu, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano, os momentos que se seguem serão contigo. Pode falar sobre o primeiro ponto, que é fé. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da fé, a importância da fé. Só que para a gente falar da importância da fé, seria interessante dizer o que é fé e o que não é fé, tá certo? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder desenvolver o nosso tema aqui. Deixa eu colocar uma chave aqui, o apontador. Olha assim, beleza. Esse texto base aqui nos dá uma direção bíblica, né, sobre fé. Muitas vezes, quando a gente pensa em fé, a gente corre lá para Hebreus capítulo 11. Tá, não tem nenhum problema. Mas a fé é muito mais aquilo que a gente não vê e aquilo que a gente espera, tá bom? Então, nesse texto aqui, a gente encontra o seguinte. Ó, é aquele momento lá, em Daniel capítulo 3, que os amigos eles são aí lançados na fornalha. E olha o que eles dizem antes de ser lançado na fornalha. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, se nosso Deus quiser livrar da fornalha, ele vai livrar. Agora, se ele não quiser, só fica claro que a gente não vai adorar nenhum outro Deus. Tá certo? Isso aqui é uma demonstração de fé bíblica, né? Fé bíblica, ela não só pressupõe apenas um conhecimento ou uma expressão racional, né? Mas também ela pressupõe uma atitude, obras, né? Então, fé realmente sem obras é morta. Então, vamos entender um pouquinho. O que não é fé? Fica mais fácil entender, para entender fé, é muito mais fácil entender o que não é, para depois a gente saber o que é, tá certo? Então, olha só, fé não é sentimento. Por quê? Não é um bem-estar que sentimos após uma bela pregação, música ou oração, né? Existe no mundo cristão um certo, como posso dizer assim, sensacionalismo no sentido de exaltar as emoções, né? E as pessoas, quando sentem essa alegria, esse bem-estar numa pregação, num culto, pensa que a fé da pessoa foi aumentada, né? Mas a fé não pode se basear em sentimentos, né? Não é a alegria de ter recebido algo ou por ter feito algo, né? Você pediu algo para Deus, Deus te atendeu, você ficou feliz por aquilo, porque você fez algo por alguém. Então, fé não é essa sensação gostosa, alegre, né? Porque, veja, sentimentos, eles mudam, mas a fé e deve ser inflexível, tá certo? Então, tome cuidado, porque às vezes você acorda bem, tem dia que você acorda legal, tem dia que você acorda ruim, né? E a nossa fé não pode ter essa variação, né? Ela tem que ser algo firme e forte. Então, por isso a nossa fé não é sentimento, não está baseado no que nós sentimos, certo? Outro cuidado, o que não é fé? Não é pensamento positivo. E isso está reinando no cristianismo, né? Por exemplo, entrevista de emprego. A pessoa está desempregada há muito tempo, começa a orar a Deus, surge uma oportunidade. E aí ela vai lá surge uma oportunidade para fazer uma entrevista.
Então, ela pega e vai, só que ela ora a Deus e fala, não, vai dar certo, não vai dar certo, não, já deu certo, não, eu vou lá receber essa bênção. No meio do caminho, encontra uma pessoa, né? A pessoa, onde você está indo? Não, eu estou indo lá fazer uma entrevista de emprego, né? Estou precisando. Não, vai na fé que vai dar tudo certo, né? Aí a pessoa chega lá, faz a entrevista e acaba não sendo contratada. Desanimada, volta para casa. No meio do caminho, encontra aquele mesmo irmão que encontrou com ele. E ele pergunta: e aí, deu certo? Fala: não deu certo. Fala: faltou fé, rapaz. Não, tem que ter fé, vai dar certo. E a pessoa, então, fica mais destruída do que já está, né? Por quê? Porque não é pensamento positivo, né? A fé não depende do quanto você crê que vai acontecer as coisas, tá? Então, tome cuidado com isso. Mesma coisa a cura de doença. Eu conheço casos de pessoas que oraram a Deus com fé, acreditando que ia ser curado e foram curadas. Mas eu também atendi pessoas, né, visitei com câncer e tantas outras doenças tristes aí, que mesmo pedindo a Deus, acreditando que Deus pode curar, mas não foi curada. Mas não teve fé. Por isso que fé não é apenas um pensamento positivo, né? Não é ter posses ou não ter, né? Tem pessoas que acham que por ter coisas ou por não ter coisas não tem fé. Também isso não é bíblico, né? Determinação, né? Igual, cabe dentro do pensamento positivo. Não, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Não, eu tenho fé. Não, toma essa bênção, irmão. Não é bem assim. Fé bíblica não pressupõe algo em nós, né? Interessante, a fé não vem de nós, vem de Deus. Então não adianta você forçar uma situação para conquistar a fé, tá certo? Então proferir palavras positivas de vitórias, né? Fé não é pensamento positivo. Então você que está nos assistindo aí, tome cuidado com esse tipo, com esse discurso, essa narrativa de fé de hoje em dia, né? O que mais? Fé também não é conhecimento cognitivo, ou seja, informação ou formação, tá? Eu conheço muitas pessoas inteligentíssimas, com muita informação, com muita formação, mas são ateus, não acreditam em Deus, né? Não é porque um pastor ele conhece tudo de Bíblia, é porque ele tem a fé lá em cima, né? Porque a fé não pressupõe apenas um conhecimento, mas a fé também é um relacionamento, tá? A pessoa pode ter lá conhecimento bíblico, profético, pode saber tudo de Bíblia. E eu conheço pessoas assim, conhecem tudo de Bíblia, mas não tem a fé suficiente como teve aí o Sadraque, Mesaque e Abednego de dizer ao rei, a gente não vai se curvar, né? Então, não adianta conhecer tudo de Bíblia, mas não conhecer tudo do Deus da Bíblia, né? Então, muito conhecimento só faz de você um pecador esclarecido, tá? Cuide com isso aí. Então, fé não é crer ou ter crença apenas em algo verdadeiro, tá? Como assim? Olha, os demônios creem em Deus, né? Outra coisa, existem budistas, hinduístas, zoroastristas, né, que também creem, mas eles têm fé, né? A fé bíblica não se baseia, né, apenas em uma crença, em crer que Deus existe. Tem muitas pessoas aí que creem em tantas outras coisas, tá certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos tentar desenvolver uma fé saudável, tá? Rapidinho aqui. Entender que a fé começa na razão, mas se desenvolve no afeto com Deus, ok? Tem razão. Tem um certo raciocínio, um certo busca pelo conhecimento, mas não para por aí. Você precisa ter agora um relacionamento com essa pessoa. Por exemplo, eu conheço a minha esposa, mas eu não só conheço ela por questão de intelecto, né? Eu conheço porque eu sinto o cheiro dela, eu abraço ela, eu estou junto, entende? Estamos andando junto com Deus para desenvolver uma fé saudável da mesma maneira. Entender que o físico e o emocional podem afetar minha caminhada de fé com Deus. Então, muitas vezes as pessoas estão com problema psicológico, estão com problema físico, e naturalmente isso vai afetar a vida espiritual. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas pensam que ter depressão é falta de fé, ter depressão é coisa do diabo.
E não é bem isso, né? Então, se você cuidar do teu físico e do teu emocional, isso vai te ajudar a desenvolver uma fé saudável com Deus, tá? Saber separar o que Deus já lhe garantiu como promessa daquilo que ele não tem obrigação de te dar. Então, vamos lá. Deus já te prometeu que iria te perdoar se você pedisse perdão. Recebe essa posse, essa bênção, irmão, tá bom? Deus nunca prometeu que você teria uma casa própria. Deus nunca prometeu que você teria o teu emprego dos sonhos. Deus nunca, mas ele prometeu que te daria sustento, né? Que você não ia passar fome, não ia morrer de fome, né? Posso dizer assim. Enfim, entenda isso. Deus, ele te prometeu estar com você nos momentos difíceis, mas ele nunca prometeu que você não passaria por momentos difíceis, entende? Eu já tive um problema com Deus quando eu achei que Deus era obrigado a dar filhos para mim, né? Mas chegou um momento que eu entendi que Deus nunca prometeu que eu seria pai. Quando eu entendi isso e busquei ajuda da medicina, Deus, me orientando, me ajudou a ter, então, a nossa filha, a Emanuela, tá certo? Então, rapidinho que nosso tempo está acabando. Para concluir, então, fé é aceitar o improvável de quem pode dar tudo. Deus pode dar tudo, mas ele não te dá certeza, né? Ele não... a mesma coisa, os jovenzinhos lá, com Nabucodonosor, eles sabiam que Deus poderia livrar ele, mas eles não tinham certeza. Então ele descansava, né? Ele tinha fé no Todo-Poderoso, que podia fazer tudo, né? Mas lembra que na fé cristã, bíblica, existe improbabilidades, né? Coisas podem acontecer, né? José foi preso, Daniel foi preso, João Batista foi morto, entende? Então nem tudo é como a gente quer. Então o improvável faz parte da fé. E por estar vivendo uma vida improvável, nós agarramos em quem pode tudo, ok? A fé se apoia nas evidências claras do caráter de Deus reveladas anteriormente. Então, veja, eu tenho fé que Deus pode tudo porque Ele já me revelou nas Sagradas Escrituras, me deu evidências claras em acreditar. Então, não preciso ficar crendo pelo meu sentimento, meu estado do espírito, pelas minhas emoções. Eu apenas olho para a Bíblia e vejo que Deus já fez, portanto, Ele pode fazer se Ele quiser de novo. Entende? Ter muita fé é sinal de muita submissão, igual Jó. Jó tinha fé em Deus, ele submeteu. Né? Ele questionou, mas ele era uma pessoa submissa. Tá? Vim nu ao mundo, ao nu voltarei. Né? E o último, milagres dependem primeiramente da vontade e propósito divinos, e não da sua fé. Então, se é propósito de Deus para te abençoar, dar algo para você, Ele vai te dar. Se não, você pode chorar, espernear, fazer de tudo que Ele não vai te dar. Por isso que a gente tem que ter submissão, tá certo? Então, a fé ela é importante. Então, para você que está assistindo aqui, se apegue às promessas que Ele já fez nas Escrituras, né? Ele fez a promessa do perdão, de estar com você. Ele fez a promessa que Ele te daria poder para pregar o Evangelho, Ele te daria... enfim, existem promessas claras. Então, essas promessas claras nós temos que nos apegar, tá certo? Promessas que são vazias, genéricas, né? Não faça, não force Deus fazer isso por você, tá certo? Muito bem, a gente termina por aqui esta parte. Pastor Adriano, muito obrigado por sua apresentação. Agora, pastor Jadson, dê prosseguimento falando sobre o arrependimento. Que bom ter você aqui assistindo o programa de hoje. Deixa eu fazer 2 perguntas para você. Você sabe o que é arrependimento? Já experimentou o arrependimento em sua vida? Veja alguns significados para o arrependimento: pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição, negação ou desistência de algo feito pensando em tempos passados. Na Bíblia, a palavra arrependimento no Novo Testamento é de origem grega, metanoia, que significa conversão, tanto espiritual como intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, caráter e geralmente dando uma conotação de algo em evolução.
A pessoa que se arrepende muda de ideias e decide viver de forma diferente. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Através da atuação do Espírito Santo em nossa vida, Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Na Bíblia, arrependimento é, primeiro, reconhecer o pecado. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos nós pecamos, misericórdia, Senhor. A pessoa que se arrepende fica triste porque entende que o pecado é errado. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Por isso, a pessoa arrependida sempre pede perdão a Deus e a pessoa com quem ele teve algum problema. Você deve estar perguntando, mas pastor Jadson, o que é pecado? A Bíblia diz que o pecado separa as pessoas de Deus e leva à morte. Por causa do pecado, a terra inteira foi amaldiçoada e nós, seres humanos, temos muitos problemas. Não existe uma explicação para o pecado, mas nós podemos defini-lo. Pecado é não atingir as normas de Deus que são perfeitas. Quando não atingimos estas normas, a nossa vida está em pecado. Outra definição para pecado poderia ser distorcer ou se desviar-se das normas. Quando não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para serem contrárias às de Deus, nós estamos pecando. E a última definição do pecado seria rebelião contra as normas, isto é, quando rejeitamos em nossa vida as normas de Deus. O pecado pode significar nossas ações, como também a nossa própria natureza pecaminosa. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado é parte de nós, como se fosse uma doença crônica. Temos a tendência de pecar. Isto não significa que somos culpados, mas cada pessoa pode escolher pecar ou não. Mas veja o que a Bíblia nos ensina. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. A confissão sempre será o fruto de um coração verdadeiramente arrependido. Arrependimento também é mudar de vida. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Quando alguém se arrepende, ele decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado. Quer fazer o que é certo, quer fazer o que agrada a Deus. Mas muito cuidado com o remorso, que é bem diferente de arrependimento. Remorso significa se sentir mal por um erro cometido. Quando alguém toma consciência de um erro que cometeu e entende que foi ruim, isso agora gera remorso. O sentimento de remorso traz culpa, mas não arrependimento. O arrependimento leva ao perdão e à reconciliação com Deus e com o próximo. Remorso é uma reação normal quando reconhecemos uma coisa errada que fizemos. É nossa consciência nos dizendo que agimos mal. Geralmente, uma pessoa com remorso tem medo das consequências do pecado. O remorso nos faz sentir culpados sempre que pensamos sobre esta ação errada, nos punindo até com a infelicidade. Isso nos indica que o problema ainda não foi resolvido. Saiba que existe diferença entre remorso e arrependimento. Remorso significa medo, sentir tristeza e culpa pelo pecado. Arrependimento é o próximo passo. Quando nos arrependemos, decidimos mudar. Em vez de continuar a sentir remorso sem fazer nada, escolhemos mudar de vida e procuramos então uma forma de fazer isso. Quanto mais cedo uma pessoa começa a se arrepender, mais cedo poderá receber o perdão e encontrar a paz que só Deus pode nos conceder. A principal consequência do arrependimento é uma vida diferente.
A atitude em relação ao pecado muda. Agora a pessoa não quer continuar pecando mais. Com a ajuda de Jesus, pode rejeitar o pecado e escolher sempre fazer o que é certo. A pessoa arrependida está pronta para aceitar a correção de Deus e aprender a viver de maneira certa. Isso não significa que nunca mais a pessoa irá pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer o melhor e lutar contra o desejo de pecar. Lembre-se, o arrependimento sempre leva ao perdão. O pecado é um fardo pesado e muitas pessoas carregam a culpa de erros e pecados do passado desnecessariamente. Você não precisa carregar esse fardo. A Bíblia ensina de forma muito clara sobre a importância do arrependimento para a nossa salvação. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre o arrependimento. Lindas e sábias palavras, meu amigo. Muito obrigado. Coube a mim falar o último tema, que é confissão. Quero começar dizendo que quando ocorreu o pecado, Deus não foi pego de surpresa. Como a Bíblia nos ensina, ele já tinha um plano preparado desde a fundação do mundo. Diante desta realidade, Deus executa o plano de resgatar o ser humano, um plano para a redenção do homem, que na verdade nada mais é do que a demonstração do amor de Deus por suas criaturas. O primeiro ponto que eu quero salientar é que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. A fé nos possibilita este momento e o arrependimento, segundo Romanos 2,4, também é uma demonstração da bondade de Deus. Todo o plano da redenção tem apenas uma finalidade: a reconciliação da criatura com seu Criador. Mais uma vez repito, a salvação de todo ser humano é resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Se por um lado temos o amor de Deus, que é incondicional, ou seja, não depende de mim, do que eu faça ou do que venha a fazer, por outro lado, temos a salvação, que é ampla e restrita para todo aquele que desejar. No entanto, esta salvação é condicional. A salvação nos é concedida por Deus gratuitamente. O apóstolo Paulo já diz em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Embora ela seja ampla e restrita, todo aquele que desejar pode recebê-la, existe uma condição para que ela aconteça. Essa condição, essa limitação não é por parte de Deus, mas simplesmente por minha causa, por causa do ser humano. E qual é a condição? Ou o que ela está condicionada? A confessar meus erros, minhas falhas perante o Senhor. Ao reconhecer que estou vivendo de forma contrária aos planos de Deus, ao que Ele deseja, que as minhas atitudes são equivocadas ou erradas, diante de tudo aquilo que Deus traçou, ao reconhecer, pedir perdão, confessando o meu pecado, eu sou perdoado totalmente pela graça do nosso Senhor Jesus. Portanto, é necessário que eu confesse os meus pecados, as minhas falhas, para que a ação perdoadora de Deus possa se fazer presente na minha vida, no meu coração. Somente aqueles que são perdoados é que podem ser salvos. Entretanto, a ação de pedir perdão é pessoal, por isso que a salvação é condicionada. Veja o que a Bíblia nos diz sobre esta necessidade. Está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é preciso que eu confesse as minhas faltas, pois somente Ele pode perdoar os meus pecados. Logo surgem outras duas perguntas, né? A quem confessar e como confessar? Você deve confessar diretamente para Deus. Isso mesmo. Não precisa procurar um pastor ou um padre, um sacerdote ou um líder religioso para confessar seus pecados. Você pode confessar diretamente a Deus. Você pode ir para seu quarto, fechar a porta e orar a Deus, abrindo seu coração a Ele. Não preciso de mais ninguém? Não. O próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz o seguinte em 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade,
é Jesus Cristo, homem. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele abriu o caminho para que tivéssemos acesso ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Isto é simplesmente magnífico. Você não precisa de ninguém. A salvação está entre você e Deus. Deus faz a sua parte e você precisa também fazer a sua. Como? Confessando os seus pecados. E a segunda resposta, o que confessar? Praticamente eu já respondi, né? Naquele momento a sós com Deus, você fala dos seus erros, das suas fraquezas, das suas falhas. Pede perdão a Deus para que Ele perdoe suas atitudes e apague as suas experiências negativas. E como resultado desta confissão e deste abandono do pecado, Deus perdoa. Isso mesmo, Deus perdoa. Você não é obrigado a fazer nada, a carregar nada, a fazer nenhum tipo de sacrifício. Ele simplesmente perdoa a você. Agora, se eu não confesso, eu estou sendo presunçoso. E isso traz grandes e terríveis consequências, pois eu rejeito o oferecimento de Deus, rejeito a Jesus e impeço que a obra do Espírito Santo ocorra no meu coração e na minha vida. E somente os pecados confessados que são perdoados? Sim. Somente os que você confessa são perdoados. Mas preciso falar um a um? Sim. Não por causa de Deus. Deus sabe de todas as coisas. É por sua própria causa. Ao você confessar o seu pecado, você passa a perceber como ele é hediondo, como ele é grave, como ele é repulsivo e vai querer distância deles e vai querer se aproximar cada dia mais para Deus. É necessário dizer qual erro cometeu. Senhor, eu fui insensível com meu esposo ou com minha esposa, eu gritei com meus amigos, não tive paciência, xinguei no trânsito. Todos os pecados podem ser confessados, não importa se sejam grandes e pequenos, e todos eles temos a mesma promessa, que é o perdão de Deus. Portanto, não adianta querer agora simplesmente chegar e fazer uma confissão por atacado. Senhor, perdoa os meus pecados e amém. A confissão deve ser específica. Eu tenho um comentário aqui que eu deixei que gostaria de ler. A confissão deve ser mais específica do que a mera admissão do que pecou. O reconhecimento da natureza exata de um pecado e a compreensão dos fatores que levaram a cometê-lo são essenciais para a confissão e para adquirir a força necessária a fim de resistir a uma tentação que ela não se repita. Não estar disposto a ser específico pode revelar uma ausência do verdadeiro arrependimento e a falta do desejo real de tudo que implica o perdão. Mas eu tenho muitos pecados, eu não vou lembrar de todos eles. Neste caso, você, depois de confessar, pode acrescentar como fez o salmista. Salmos 19, 12, 13 diz o seguinte: quem é capaz de distinguir os seus próprios erros? E ele conclui dizendo: absolve-me das faltas que me são ocultas. Mas se ninguém ficou sabendo, não ficou público, eu preciso pedir perdão a si mesmo? Existem pecados que só você e Deus têm conhecimento. Ninguém mais sabe, nem mesmo seus pais, seus filhos, seu cônjuge. Mas Deus sabe e você deve então confessar esse pecado. Mas se Deus sabe de todas as coisas, é preciso falar de todas as minhas falhas? Sim. Deus sabe. Perdoar é divino, mas o confessar é humano. O perdão vem como resultado da fé, do arrependimento e da confissão. Eu posso ser perdoado sem confessar o meu pecado? Na Bíblia nós encontramos uma passagem muito esclarecedora que se encontra em Provérbios 28, 13. Quem oculta seu pecado não prospera. Quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. E todos nós queremos viver ou alcançar a misericórdia de Deus. E só tem um caminho: confessando as nossas faltas, os nossos pecados, nossos erros e mudando o nosso procedimento. E eu quero ler mais um comentário. Diz o seguinte: a prosperidade espiritual é impossível à pessoa que acaricia o pecado. Viu? É impossível você crescer no seu relacionamento com Deus se você acaricia o pecado. Desculpar-se pelos próprios pecados equivale a resistir à obra do Espírito Santo. Está em João 16, 8 a 11. E corre-se o risco de endurecer tanto o coração
a ponto de não sentir mais o desejo de ser justo, nenhum impulso a se arrepender. Por outro lado, o mero reconhecimento do pecado não é suficiente. O pecador deve deixá-lo e obter êxito em resistir à tentação usando a força que Deus promete dar. Agora preste atenção. Toda a parte difícil, toda a parte dolorosa para a salvação do ser humano foi feita por Deus, através de Jesus Cristo. A parte que cabe ao ser humano é ter fé, acreditar em Deus, arrepender-se dos seus pecados e confessar as suas faltas para receber de Deus o perdão. Mas se eu pedir perdão e tornei a pecar, torne a pedir perdão. Deus torna a pagar a sua falta. Deus torna a pagar as suas falhas. Então, somente quando essas condições são atendidas é que o Senhor pode estender sua misericórdia, perdoar e abençoar e ainda apagar os nossos pecados. Salmos 32, verso 5, nós encontramos o seguinte: finalmente confessei a ti os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Que maravilha, não é mesmo? Olha só, apesar de ser quem eu sou, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas e fracassos, Deus perdoa todos os meus pecados. Não somente alguns, ou os mais simples, ou os mais fáceis. Não, Ele perdoa todos os nossos pecados, tá certo? Tem algo mais bonito ainda, sabe o que é? São as palavras do profeta Miqueias, no capítulo 7, 19, que diz o seguinte: voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sobre teus pés e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Certa vez, quando eu era jovem, a igreja que eu frequentava, que é a igreja de Botafogo, tinha uma parceria com a Escola de Educação Física do Exército, ali na Urca. E eu fiquei algum tempo sem ir lá. E quando eu voltei, os meus amigos, jovens, adolescentes, me pegaram, foi ter um pequeno cais, me pegaram, me balançaram, me jogaram e eu caí lá dentro d'água, Ao cair, o meu relógio se abriu e caiu naquele local. Eu voltei à tona, respirei, falei o que tinha acontecido e todos nós mergulhamos. Eu não saí do lugar. Todos nós mergulhamos. Ali tem aproximadamente 3 metros. E nós procuramos e não encontramos mais o meu relógio. Apenas 3 metros de profundidade. Agora Deus diz o seguinte: eu lançarei seus pecados nas profundezas do mar, onde ninguém tem acesso, onde nós não podemos mais achá-los. Isto é maravilhoso. É inexplicável, é grande demais para que eu possa entender, compreender com a minha mente pequena e finita. Então, só me resta aceitar a ação divina, permitindo que Deus possa trabalhar no meu coração, limpando e purificando. Como? Tendo fé, como o pastor Adriano Cecílio falou, me arrependendo, como o pastor Jadson explicou, e confessando os meus pecados para Deus. E somente aqueles que estão perdoados podem gozar da paz que excede a todo entendimento, que nos é prometido em Filipenses 4:7. O próprio Jesus, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, 27, diz o seguinte: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. O perdão que todos nós desejamos e necessitamos ocorre apenas depois do reconhecimento do pecado e da sua confissão. Se o pecado traz tristeza, se a culpa traz sofrimento, o perdão traz alegria, traz paz, traz tranquilidade para a vida. E eu termino com a passagem que se encontra em Isaías 55, verso 7, que diz o seguinte: que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. E assim, nós vamos concluindo o programa desta semana. Espero que você possa se sentir motivado a buscar o Senhor, a confessar a Ele as suas faltas e encontre assim a paz que o seu coração precisa. Pastor Cecílio, por favor, faça as suas considerações finais. Bom, então para finalizar,
entenda que fé é algo que vem de Deus, é dom de Deus, né? E a fé, ela deve ser desenvolvida. Na área do relacionamento, do arrependimento, né? Também eu vejo que é uma atitude de Deus, né? Uma atitude de Deus. Quando a gente crê nesse Deus todo-poderoso e amoroso que ele é, e quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais a graça dele vai fazer com que você se constranja, né? A ponto de você se render a esse amor, né? Assim eu penso. Agradeço aí a oportunidade. Deus abençoe vocês, né? Foi uma alegria e quem sabe aí um dia a gente se vê pessoalmente, né? Porque esse mundo da internet virtual aí tem nos aproximado, né? Mas nada melhor que o presencial, né? Um abraço para vocês aí e boa noite. Pastor Jadson, tem algo que deseja falar para concluir? Péricles, Adriano, foi um prazer, viu, poder participar junto com vocês do programa de hoje. Foi uma inspiração. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado você que se conectou neste canal. Obrigado aí pelas interações, por ter compartilhado o link com os seus amigos e até a próxima vez, se Deus quiser. Conselho desta semana: Deus faz tudo para nos salvar. Toda a parte difícil, trabalhosa, sofrida, do plano da redenção, Ele cumpriu. Basta você dizer, eu aceito, confessar seus erros e encontrar a paz. Eu vou pedir ao pastor Adriano Cecílio, faça uma oração para encerrarmos o programa desta noite. Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que passamos juntos, conversando aqui, falando um pouquinho sobre fé, arrependimento, confissão. E pedimos, meu Deus, que o Senhor transforme o nosso coração e nos ajude a desenvolver a nossa fé, a estar constrangido, né, a ponto de nos arrepender dos nossos pecados e, claro, né, poder abrir nosso coração ao Senhor. Abençoe quem estiver assistindo, nós que participamos, nós agradecemos pelo Teu amor, por tudo que tem feito por nós. Continua agindo em nós e agindo através de nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até o próximo programa.